Você entra naquela sala e já sente o peso do julgamento. O entrevistador te observa como se tivesse nas mãos o poder de decidir seu futuro, como se sua vida dependesse de cada palavra que você vai dizer. E talvez dependa mesmo. É nesse instante que muitos desmoronam, aceitam qualquer condição, abaixam a cabeça e deixam escapar a chance de virar o jogo. Mas existe um segredo que poucos sabem. A entrevista de emprego não é uma humilhação disfarçada, é um campo de batalha. E nesse campo quem vence não é quem implora, mas quem exige. A maioria das pessoas entra em uma entrevista como quem entra em um tribunal, esperando ser julgado e condenado à mediocridade de um salário baixo. E é justamente esse comportamento que mantém milhões presos em empregos que nunca pagam o suficiente. Você precisa entender uma coisa que nunca te contaram. O entrevistador precisa de você tanto quanto você precisa dele. O jogo só parece desequilibrado porque você foi treinado a acreditar nisso. Quem dita o valor em uma negociação não é quem oferece, mas quem sabe o que vale. O problema é que você sempre foi ensinado a agradar, a ser simpático, a mostrar serviço. Enquanto isso, o recrutador espera justamente esse comportamento, porque sabe que quanto mais submisso você parecer, menos ele vai precisar pagar. É assim que empresas economizam milhões, pagando pouco para quem aceitou se vender barato. E é aqui que você precisa mudar a regra. Imagine por um instante que você se levanta da cadeira, encara o entrevistador e com voz firme diz: "Eu não estou aqui para implorar um emprego. Estou aqui porque sei que posso gerar resultados que valem o dobro do que vocês estão dispostos a pagar, e quero ser reconhecido por isso." Percebe a diferença? De repente, a sala muda de clima. O entrevistador percebe que não tem diante dele apenas mais um candidato desesperado, mas alguém que sabe exatamente o que traz para a mesa. Essa postura não é arrogância, é clareza. Clareza de quem conhece o próprio valor e não se permite ser tratado como substituível. A grande virada acontece quando você para de ver a entrevista como um teste e começa a ver como uma negociação entre dois lados que se precisam. Você oferece habilidades, soluções e experiência. O outro lado oferece dinheiro. E nesse jogo quem se encolhe perde, quem se impõe vence. O erro fatal é acreditar que pedir mais é perigoso. O verdadeiro perigo é aceitar menos, porque uma vez que você aceita trabalhar por menos do que vale, você cria um precedente. Eles nunca vão te pagar além do que você aceitou no início. O que parecia apenas um detalhe na negociação inicial se transforma em anos de frustração, de contas atrasadas, de sensação de injustiça. O mercado não recompensa quem aceita pouco. O mercado recompensa quem tem coragem de cobrar muito. Agora pense na cena clássica de uma entrevista. O recrutador olha para você e pergunta qual é a sua pretensão salarial. É aqui que a maioria treme, engasga, dá um número baixo com medo de perder a vaga. E é aqui que você precisa virar a chave. Não dê um número qualquer. Dê um número estratégico. Um número que reflita o dobro do que eles esperam. Porque o que está em jogo não é apenas dinheiro, é respeito. Se você diz menos, já está dizendo: "Eu aceito ser menor do que realmente sou." E como você sustenta esse pedido? Com provas. Mostrando que sua presença ali não é um custo, mas um investimento. Você não está pedindo caridade, está oferecendo lucro. Cada habilidade sua, cada experiência, cada conquista passada precisa ser usada como argumento. Se a empresa entende que você vai gerar resultados que superam em muito o valor pago, ela não pensa em você como despesa, mas como ativo. E ativos valem caro. Mas existe um detalhe ainda mais poderoso: a confiança. Não adianta pedir o dobro se a sua linguagem corporal mostra medo. O entrevistador percebe cada microgesto, cada hesitação. Se sua voz falha, se seus olhos se desviam, ele sabe que você não acredita em si mesmo. E se você não acredita, por que ele acreditaria? Você precisa entrar na sala como quem já tem um emprego, como quem está decidindo se vale a pena aceitar, não como quem implora por uma chance. Essa é a mentalidade que muda tudo. É claro que nesse jogo haverá resistência. Eles vão dizer que é alto demais, que não é possível, que não está no orçamento. E é aí que você precisa se manter firme. Porque quando eles tentam te convencer do contrário, na verdade estão testando se você realmente acredita no seu valor. Muitos desistem nesse ponto, mas os que insistem descobrem uma verdade chocante. Sempre há mais dinheiro disponível do que te dizem. As empresas guardam reservas, negociam margens, jogam para baixo porque sabem que a maioria aceita. Mas quando encontram alguém que não cede, revelam aquilo que nunca contariam. Existe sim espaço para pagar mais. Você não está apenas pedindo um salário maior.
Você está quebrando um sistema que condiciona pessoas a aceitar migalhas. Você está mostrando que não nasceu para sobreviver, mas para prosperar. A diferença entre quem ganha pouco e quem ganha muito não é sorte, não é destino, não é diploma. É coragem de exigir. Coragem de olhar nos olhos do entrevistador e dizer: eu valho mais. Talvez nesse momento você sinta medo. Medo de perder a vaga, medo de parecer ousado demais. Mas o que você realmente perde quando aceita menos? Você perde anos de vida dedicados a um trabalho que não te recompensa. Você perde autoestima, perde energia, perde tempo que poderia estar usando para crescer. O medo de pedir mais te condena a uma vida de menos. O risco de perder a vaga é pequeno diante do risco de passar décadas preso à mediocridade. E o mais impressionante é que, quando você pede o dobro, você não só aumenta suas chances de ganhar mais, como também se destaca dos outros candidatos. Porque em um mar de pessoas submissas, aquele que exige respeito se torna memorável. Mesmo que não fechem com você naquela vaga, vão lembrar de você. Vão respeitar você. E respeito abre portas que a submissão nunca abre. A verdadeira entrevista não acontece entre quatro paredes. Ela acontece dentro da sua mente. É ali que você decide se vai se vender barato ou se vai impor o seu preço. É ali que você derrota o medo e escolhe a coragem. É ali que você deixa de ser apenas mais um e se transforma em alguém que dita as próprias regras. O entrevistador não é seu dono, não é seu juiz, não é seu salvador. Ele é apenas alguém que precisa do que você tem, e se ele precisa, ele paga. Lembre-se, a empresa sempre procura o melhor custo-benefício. Se você não exige, eles te colocam no pacote barato. Se você exige, você se coloca na prateleira premium. E produtos premium não ficam encalhados. Eles são desejados. Você precisa se posicionar como alguém que não está desesperado por uma oportunidade, mas como alguém que oferece um privilégio ao aceitar trabalhar naquela empresa. Essa inversão é o que transforma a negociação. Nunca se esqueça de que toda entrevista é uma troca. Se você dá mais do que recebe, você foi enganado. Se você recebe menos do que merece, você foi explorado. Só existe vitória quando o equilíbrio é justo. E a única forma de garantir isso é exigindo. Exigir não é arrogância, é sobrevivência. Exigir não é excesso, é justiça. Exigir não é risco, é estratégia. Então, da próxima vez que você sentar naquela cadeira, não vá como um pedinte. Vá como um negociador. Olhe nos olhos, fale com firmeza, peça o dobro. Mostre porque você vale o dobro. E não recue. Porque a vida sempre paga o preço que você cobra. Se você cobra pouco, a vida te entrega pouco. Se você cobra muito, a vida se curva e paga. A decisão está em suas mãos. Você pode continuar entrando em entrevistas como quem entra em um confessionário, pedindo perdão por existir e aceitando o que colocarem na sua mesa. Ou pode entrar como quem entra em um leilão, sabendo que seu valor dispara quanto mais firme você permanece. O mundo não respeita quem implora. O mundo respeita quem exige. E exigir é a chave para virar o jogo. Não apenas em entrevistas de emprego, mas em cada área da sua vida. No fim, o que realmente separa quem recebe um salário medíocre de quem conquista o dobro é uma simples escolha. A escolha de não se vender barato. A escolha de encarar o desconforto e colocar o preço justo no seu talento. A escolha de acreditar em si mesmo mais do que nos limites impostos por uma empresa. O entrevistador pode ter o cargo, pode ter a mesa, pode ter a caneta. Mas você tem algo mais valioso: o poder de decidir o quanto vale o seu tempo, a sua energia, a sua vida. E se você não decidir por si mesmo, alguém vai decidir por você. E acredite, nunca será para te pagar mais. Portanto, não aceite menos do que merece. Não se curve diante da pressão. Não se esconda atrás do medo. O dobro do salário não é um sonho distante. É uma realidade reservada para quem tem coragem de exigir. E se você for essa pessoa, a entrevista deixa de ser uma ameaça e se transforma em um palco. E nesse palco você não é o réu. Você é o protagonista.